Olá, bem-vindo ao meu canal, me chamo Karen e hoje nós vamos falar assim, vamos falar sobre como ser uma pessoa de caráter, né? Vou ler aqui para vocês o livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 9, que diz: Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que isso quer dizer? Eu tenho meditado demais no livro de Provérbios e Eclesiastes, porque o maior sábio, né, que já existiu no mundo, tirando, claro, nosso Senhor Jesus, né? Mas, assim, segundo a Bíblia, o homem mais sábio que existiu foi Salomão, né? Na sabedoria, assim, das coisas terrenas, também teve muita sabedoria espiritual. No final, ele pecou, porque Deus é tão maravilhoso que ele mostra os erros de todos, né? Até ouvi um pastor falando sobre isso, que para nós focarmos só em Jesus, todos grandes homens de Deus, eles pecaram também, eles erraram, né? Mas vamos focar no que é bom aqui, né? Não nos erros dos outros, que isso é o que eu vou falar também. Então, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre caráter, né? Pra eu ser uma pessoa de caráter, pra eu ser uma pessoa íntegra, e Deus tem usado diversas situações. E uma delas é me mostrando quem eu sou e quem são as pessoas, porque todos nós estamos sujeitos, né, a ter os pecados da inveja, da fofoca. Só que é muito mais fácil a gente falar pro outro, esse fulano é invejoso, né? Então a gente tem que cuidar, porque às vezes, até inconscientemente, a gente pode estar sendo invejoso. A gente pensa que não é, porque é mais fácil, né? Ver outro. Tem uma pessoa que fala assim: quem tá dentro da escultura não vê a moldura, uma coisa assim, quem tá dentro do quadro não vê a moldura, só quem tá fora vê, né? Lembrei, quem tá na pintura não vê a moldura, né? Então, às vezes, a gente não enxerga os nossos defeitos. Então, a gente tem que parar de falar mal dos outros. E quando a gente ouvir, a gente mudar o assunto, ignorar, né? Porque isso atrapalha a nossa vida espiritual com Deus, né? Não andar com pessoas fofoqueiras, com pessoas briguentas, pra gente não dar um mau testemunho, né? E às vezes é até necessário se afastar. É necessário se afastar de algumas pessoas pra gente não pecar, não dar mau testemunho. Eu acredito que a fofoca é uma das piores coisas que... Porque, assim, eu tenho percebido muito essa questão. Às vezes a pessoa tá falando fofoca do outro, mas quem garante que ela não vai falar da gente, né? Pra outra pessoa. Então, a gente tem que ficar analisando, né? Tudo isso. E pra ser uma pessoa de caráter, a gente tem que estar sempre disposto a pagar nossas contas em dia, né? Eu já tive nome sujo, né, quando eu morava no Brasil, e aí quando eu vim pra cá, uma das coisas que eu quis muito era quitar minhas dívidas, né, tirar meu nome do Serasa, tudo isso, graças a Deus eu consegui, e não quero mais, que nunca mais aconteça isso, porque isso é muito difícil, né? E às vezes no mundo atual as pessoas pensam muito em fama, em glória, em ser famoso, em ser riqueza, né? A boa fama é boa, mas a fama ruim é negativa. E o que eu tenho mais orado é pra Deus trazer pessoas aqui boas, de bom caráter. Eu tinha um outro canal, acabei saindo do outro canal, porque o que adianta, né? Estar num ambiente que nem todo mundo pensa, né? Igual você. E é muito triste no meio cristão, que tem muita competitividade, não tem aquela união, né? A gente tem que tomar cuidado. Por isso que às vezes é melhor até estar sozinho, igual no caso eu tô mais sozinho ultimamente, do que estar com pessoas que não tá com o mesmo pensamento, com a mesma intenção de um ajudar o outro, de crescimento, né? De ter amizades assim, genuínas. Eu dou glória a Deus pelos irmãozinhos que eu tenho da igreja, né? Que estão nesse mesmo pensamento, né? Por mais que às vezes, por questão de cultura, a gente não consegue se aproximar mais, né? Que eu sou muito grudenta, né? Se aproximar mais ainda. Mas, assim, Deus vai fazendo as coisas aos poucos pra gente aprender que nem tudo é nosso jeito. Às vezes Deus quer mudar o nosso caráter. Como vocês podem ver, eu gosto muito de conversar, de falar. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Só que por esse fato de eu ser muito comunicativa, eu sempre tive o defeito de falar demais da minha vida pessoal pros outros, falar coisas que não devia, né? E isso acabou sendo muito negativo pra mim, muito negativo. Então, eu acho que estou nesse país aqui na Europa para aprender a me calar mais, porque aqui os europeus, por mais que tenha fofoca, claro, tem inveja e tal, só que eles são muito mais discretos quanto a essas coisas. Então, a gente nem percebe, ou está no mundinho deles, né? A gente ficou sabendo. Mas, assim, não é aquela coisa igual no Brasil, que todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo, né? As pessoas ficam muito essa questão de colocar tudo em rede social. Então, por enquanto, eu tô usando mais o YouTube, né? Até pra eu falar das coisas que eu tenho aprendido. Mas se eu achar que não é pra ficar, eu vou sair. Eu não tenho dependência, essa dependência, eu tenho que estar fazendo isso. Não. Eu acho que a gente tem que vigiar pra não cair na idolatria, né? O pecado da idolatria, de idolatrar nós mesmos, de ficar viciados, né, demais, uma coisa que não tá edificando. O pior é ver coisas que não edificam. Porque tudo que a gente vê entra primeiro pelos nossos olhos, né, até chegar no cérebro e fica no nosso subconsciente, né? Fica imagens, né? Às vezes você assiste
uma notícia ruim, aquilo fica na sua cabeça, né? Isso até vai moldar. Por que eu tô falando isso? Às vezes você pode pensar, isso não tem nada a ver com o assunto. Tem. Porque às vezes as notícias que a gente vê vai mudando o nosso caráter, né? Vai mudando nossa forma de ver o mundo, ao modo da gente falar. A gente é bombardeado por informações, a gente é bombardeado por coisas que a gente tem que colocar na balança. Mas isso é verdade, isso vai ser bom pra mim? Isso vai edificar minha vida em alguma coisa? Isso vai... Claro que é bom a gente estar sabendo o que tá acontecendo no mundo, mas não demais, né? Toda hora, né? Querer saber. Tem que tomar cuidado, tem que ter um momento com Deus, com o Espírito Santo, né? Buscar sermos parecidos com Ele, né? Viver no mundo para a glória dele, porque essa vida, ela é passageira. A gente tá aqui, né, por um tempo e Deus vai, né, nos recolher, seja através da morte ou do arrebatamento, não sei, mas a gente não tá aqui para sempre, né? Então a gente tem que estar aqui para fazer coisas que glorificam a Deus, né? Então é isso, pra ter caráter, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve, com quem a gente anda, que isso influencia muito, o que a gente fala, o que sai da nossa boca, né? Que Jesus mesmo falou, o que faz mal ao corpo, né? Mais ou menos assim o versículo, não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca, né? Então os fariseus eles estavam muito preocupados com a comida que eles comiam, etc e tal, né? Não que seja errado, eu, por exemplo, não como atualmente carne de porco, não que eu seja fraca na fé por conta disso, não, é uma decisão que eu tomei, né? Mas eu como em alguns lugares, por exemplo, aqui onde eu moro tem muitos lugares, assim, de indianos, tem aquelas estátuas, eu vou lá, oro, abençoo a comida e como, não tem problema algum com isso, né? Mas tô querendo dizer é que a gente não pode ficar focado nessas coisas, assim, como se fossem mais importantes do que as coisas espirituais, mais do que o nosso caráter, mais do que a nossa integridade. E a gente tem que buscar a ter integridade na nossa vida, porque Deus, ele vê tudo ao nosso redor, ele vê como a gente tá agindo. Às vezes a gente faz coisas e pensa que Deus não tá vendo, ele tá vendo, né? E ele diz que vai pedir conta, né, até do que já se foi. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bom pra você. Se foi, curta e compartilhe com seus amigos ao redor, né? E Deus abençoe o seu dia para a glória do Senhor. Medite em um livro de provérbios, ele é muito bom. Eu gosto muito de ouvir em áudio, né? Porque, até a Bíblia fala, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, eu gosto muito de ouvir, né? É bom ler, claro, a Bíblia, mas eu gosto muito de ouvir também. Porque aí parece que, pelo menos pra mim, entra mais na minha cabeça, né? E é bom estar meditando, né? Você lê e ficar pensando durante o dia. Por exemplo, quem anda em sinceridade, anda seguro. Então, a gente não deve ter falsidade, né? Porque se é uma pessoa falsa, também a gente não tem caráter, né? Então, vamos ser sinceros uns com os outros, né? Quem anda em sinceridade, anda seguro. Quer dizer, Deus vai nos proteger. Mas o que perverte seus caminhos ficará conhecido. E que ruim é ter uma fama ruim, né? Como eu falei, é melhor você até ser desconhecido pelo mundo, mas ser conhecido por Deus, do que ter uma fama negativa. A não ser que essa fama seja para a glória de Deus, né? Então, tá, Deus abençoe a todos e tenham um bom dia na presença de Deus.